Pai, quero me colocar diante do teu altar para que seja feita a tua vontade, que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer nesse lugar, nessa casa. Me usa como instrumento das tuas mãos, Pai, para que o teu reino se faça manifesto. Abençoa cada uma das vidas. Fala a esses corações, essas pessoas que vieram aqui pela primeira vez, que o Senhor possa tocá-los também de uma forma especial, que essa palavra venha agregar algo que o Senhor tem para esse tempo, manifestar aquilo que é importante para nós, que cada mão levantada receba poderosamente, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Amados, estamos vindo de uma maratona intensa de ministrações, cultos, seminários. Para nós virou um pouco de uma, literalmente uma avalanche assim, de coisas. Nós estávamos no seminário do profeta Rebolo. Quem estava aqui? Que foi uma bênção. Depois nós já emendamos em outro seminário dele lá em São Paulo, né, pastor? Nos convidou, fomos para lá, ficamos, foi uma bênção também. Foi muito legal. Voltamos, já viemos numa sequência rápida. Cheguei na quarta ou quinta, não lembro, quarta noite, quinta. Não vim no culto de quinta. É difícil eu faltar culto, peço perdão, mas estava na sequência de culto. Já liguei para o preletor, né, Paulinho, pedi perdão. Né, falou, Paulinho, não vou por desonra nem nada, é porque a pastora tinha ido não sei aonde, e eu fiquei com as crianças ali, e já saímos na madrugada para a Barca Brasil, que foi uma bênção, amém, amados? Palavras poderosas, proféticas, direcionadas do Todd White, do apóstolo Rina e do Jake Hamilton, e durante uma das pregações do Todd, que eu estava lá, traduzindo ele, já deixo aqui também, escuta gravado para o YouTube, Paulinho? Né? Já deixo um abraço para o pastor Felipe Parente, que me salvou, que eu estava na barca sem retorno, né? E daí foi a primeira vez que eu estava interpretando através de leitura labial em inglês. Eu falei, meu Deus, agora vai ser um upgrade para a minha vida. Zero de escutar o que se falava. Então, ok, até que fui salvo, mas uma palavra que o Todd falou despertou algo em mim também. Eu estava muito assim nesse intuito de o que eu iria ministrar na sequência depois de de falar sobre libertação e de cativeiros, amém, amados? A gente falou da Babilônia, é o último domingo que eu ministrei, e eu vou compartilhar uma palavra que eu creio que vai falar a sua vida em nome de Jesus, amém, amados? Estamos chegando nos últimos tempos, Deus tem grandes coisas a fazer, nós estamos vendo isso, estamos vendo um grande ataque em todas as áreas, e eu vou usar um texto que eu gosto particularmente dele, né? Que fala de quando eles estão indo buscar Paulo e mais uns seus discípulos e algumas pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, estavam representando Jesus. E eu vou usar Paulo nessa ministração, nesse exemplo, para falar desse texto. Coloca lá, por favor. Atos capítulo 17, versículo 6, diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Meu Deus, que coisa deliciosa ouvir isso, né? Essa é a fala. Por quê, pastor? É isso que nós devemos ser, amados: agitadores, excitadores, perturbadores do mundo. Que isso, pastor? Olha para quem está do lado e fala: é isso mesmo, irmão. Alegria para nós é quando a gente prega um culto e não pode subir, né, Paulinho? Ou quando a gente faz um post, né, Carol? E eles limitam que a gente não pode falar pelas coisas que estão sendo escritas. Por quê? A igreja não está aqui para concordar com o mundo. O mundo jaz no maligno. A igreja está aqui para perturbar mesmo. Então você vem num culto aqui, não que você tem que sair perturbado, você tem que sair liberto. Mas algo dentro de você, da sua carne, das suas vontades, do seu desejo, tem que ser mexido. Se não for, tem alguma coisa estranha com as coisas. Eu quero falar disso e desse cenário, amados, porque a gente acabou de vir de uma sequência de coisas importantes. Eu sei que o Antônio também falou com um texto parecido de manifestar-se como filhos. Sei que a Carlinha falou isso no Flame também, e eu não sabia, foi tudo pelo Espírito, das coisas direcionadas, né? Porque eu já estava com essa palavra mais ou menos assim, colocada no meu coração para ministrar desde o outro sábado. Mas por que você está falando dessas questões, pastor? Porque assim, amados, nós não temos que seguir o padrão de sucesso do mundo. No meu sacerdócio vai me amparar e vai me equipar, obviamente, para que eu possa reinar da melhor forma possível lá fora. Vou ser um ótimo profissional, vou ser um melhor profissional. Esse é o meu sonho para todos os mundos. Quando eu vejo uma jovenzinha assim, ó, né, que já está cuidando de uma criança ali, né? Minha expectativa, quantos anos ela tem? 4. Minha expectativa é que seja uma bênção, a melhor aluna da escola, a melhor na educação física, a melhor em todas as coisas, mas no padrão de Deus. Preparada para enfrentar qualquer coisa. Quando falarem que isso é isso e não é isso, vai falar: isso aí não é assim. Por quê? Porque eu aprendi que não é assim, e a palavra de Deus é a verdade. Amém, amados? Mas isso provavelmente, e tomara, em nome de Jesus, que tire as melhores notas, seja melhor na educação física, em todas as coisas, para o mundo ter que falar: existe algo sobre aquela vida. É o intuito, é o meu desejo, é assim que nós investimos tanto nossos filhos naturais quanto espirituais.
equipá-los para serem o melhor possível, para viverem as experiências, para terem as coisas com Deus. Agora, eu não tenho expectativa que o mundo vai aplaudir. Esqueça isso aí, irmãos. Se você não tem perseguição, se as coisas não estão acontecendo, se não tem, cuidado. O mundo jaz no maligno. O mundo não vai aplaudir as nossas posturas, vai ser criticado, vai ser... Quem está me entendendo aqui? E tem que ser assim. Eu tenho que ser conhecido como um agitador, um perturbador do inferno. Dá para entender ou não? O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente liga o sucesso às coisas, ainda mais numa geração como essa em que tudo é Instagram, tudo é curtida, tudo é não sei o que, tudo é... Querido, não caia nesse engano aí. Não acho que uma pessoa, não acho que é um aplaudir de algumas coisas, né? Vou pegar o Diego, um músico aqui, por exemplo. Não acho que você tem um CD gravado ou você é uma pessoa que faz sucesso e toca nas rádios e outras coisas. É sinal de sucesso para Deus. A pessoa mais sucedida dessa terra foi Jesus Cristo e ele morreu do lado de 2 ladrões. Bem longe do padrão do que a gente imagina do que é sucesso. Quem está me entendendo aqui? Então, esquece dentro dessas questões. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer o máximo, ser o melhor, é justo o contrário, tem que ser. Quem está me entendendo aqui? Amém? Mas tem um espírito de excelente, como diz Daniel, e é assim que a gente vence a Babilônia, com um espírito excelente. Mas é do mesmo jeito que Sadraque, Mesaque e Abdinego. Não me dobro. Pode me jogar no fogo, não vou me dobrar. Quem pode dizer amém por isso? E eles também, se você for pegar, você acha que eles não eram os agitadores? Todo mundo se dobrando para a estátua e 3 de pé. Olha lá os caras causando tumulto. Duvido que alguém do lado não deve ter falado: abaixa. Não vou abaixar. Saiba o governante. Saiba o Senhor, rei. Se Deus me livrar, me livrou. Se também não me livrar, não vou me dobrar. Quem pode dizer amém por isso? Então nós temos que ser esse tipo de pessoas. E eu quero trazer as características desse tipo de pessoa, tipificando na figura de Paulo, e contar algumas coisas dentro desse cenário, ou tipificar algumas coisas nesse cenário. Por quê, pastor? Porque eu creio também que dentro do corpo de Cristo nós temos as nossas funções do corpo de Cristo. Nós somos uma igreja profética e apostólica. Nós não somos uma igreja, amados, mais pastoral no sentido de pastoral mestre. Nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja de Espírito Santo, de batalha, de briga. Vem gente aqui em demonia, acontece de tudo aqui. Ainda mais pré-cura, que tem cura na outra semana. Aí parece que Deus já vai mandando os amados para ser libertos aqui no decorrer da semana. Teve diversos episódios. Esse é o nosso tipo de igreja. Não adianta achar que vai ser diferente. Tem gente, quando você pega o histórico de vida da pessoa, não consertaria em outro lugar. E eu não estou criticando nem nada, mas eu tenho que saber qual que é a minha função. Eu não posso querer fazer com a minha mão algo que é pertinente ao meu pé, nem fazer com o meu pé algo que é pertinente com a mão. Alguém escova o dente com o pé aqui? Né? Tem coisa, a boca é para colocar comida. Não adianta eu querer comer pelo olho. Tudo bem se for uma criancinha, mas mesmo assim você vai ver que não dá certo. Não é verdade? Estou conseguindo me fazer entender? Então, ok. Então eu vou tipificar através da história de Paulo, do chamado dele como apóstolo, e vou começar a orientar algumas coisas. Próximo texto, coloca lá. Isso, ótimo. Atos 15, 39. Leia comigo, por favor. Houve entre eles que vieram a... Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para... Mas Paulo partiu a graça do Senhor. Quem quer ser um agitador do mundo? Se você quer ser um agitador desse mundo, literalmente causar problema para as trevas, realmente ser uma pessoa de unção, de graça, manifestar realmente o reino dos céus, você pode ter certeza que as coisas não vão ser tão simples para você. Você vai ter que ter um foco na missão. Você vai ter que ter um foco na missão. Em que sentido, pastor? Deixa eu falar uma coisa aqui, amados. Principalmente igrejas que são mais apostólicas, proféticas, que vê algo, caminha em prol de algo, luta, crê em batalha espiritual. E eu não estou falando mal de outras igrejas, de outras denominações, todas têm o seu agregar. Amém, amados? Agora, se você quiser causar impacto real mesmo, no mundo espiritual, trazer o reino dos céus, viver de coisas sobrenaturais, é importante você ter esse entendimento do que é profético, do que é apostólico. A gente vê isso acontecendo muito na vida de Paulo e na vida de Barnabé. Barnabé foi o discipulador de Paulo, foi um homem de Deus, muito pastoral, cuidou de Paulo, orientou ele. Chegou um momento em que estavam para uma missão, um deu ruim na missão, e que foi Marcos, e isso gera um conflito entre Paulo e Barnabé. Eu já preguei até sobre Barnabé, inclusive, né? E Barnabé, ele opta por cuidar de João Marcos. Glória a Deus. Paulo opta por sair com Silas e continuar na missão. Vocês estão aqui comigo, amados?
E tem os momentos, tenha cuidado, não vou entrar porque ninguém está errado aqui, nenhum está errado mesmo. Ambos tomaram a decisão certa. Um focou em cuidar da pessoa que se perdeu e outro focou em avançar. Mas deixa eu explicar algo aqui. Vocês estão aqui comigo, amados? O DNA da nossa igreja, a missão está ali, ó, plantar o maior número de igrejas no menor tempo possível, gerando homens e mulheres conforme a imagem e semelhança de Cristo. Seguindo a grande comissão, ir de pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ensinar a obedecer todos os mandamentos que vos dei, né? Estou juntando, né, 2 textos da grande comissão. Ensinar o seguirão que creem, né, para juntar com outro texto, porque senão foi de um só. Ok, mas por que eu estou falando dessas questões? Nós somos uma igreja que sempre vai avançar, né, no decorrer da história, né, pastor? Eu ontem estava conversando com o Antônio, ele me deu uma carona para pegar meus filhos ali, e ele estava falando de algumas pessoas que se perderam no meio do caminho. Eu falei, triste, eu gostaria que estivesse junto, né? Lembrando das pessoas, lembrando das palavras, de todas as coisas que Deus falou dessas pessoas. Mas deixa eu te contar uma coisa, que nós sempre orientamos que o nosso foco seria na missão. Esses dias eu olhei ali a lista dos líderes que eu e a pastora treinamos no primeiro curso de líderes, 10 anos atrás. Já faz mais de 10 anos que eu prego na Fazenda Rio Grande. Eu prego desde setembro, desde o 15 de setembro mais ou menos, né, pastora? Primeira vez que a gente veio. Mas, ok, mas por que você está falando isso, pastor? Quando eu olhei ali o número, praticamente metade dos líderes não está mais na igreja. Que todo mundo era líder, quem estava na igreja era líder, porque só tinha 23 pessoas mesmo, né? Mas frequentadores contando tudo, né? Porque no primeiro culto tinha menos até, mas ok, mas todo mundo que fez o curso de líderes, metade já não estava mais na igreja, outra metade estava. Por que você está falando isso, pastor? Porque a nossa opção foi, pelo DNA da nossa igreja, pelo modo como nós somos igreja, focar na missão. Amém, amados? Eu não estou dizendo que a gente não vai cuidar das pessoas, não tem gente que cuide, mas deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se você está numa igreja profética e apostólica, você está num campo de batalha, meu irmão. Você está numa luta contra principado, contra potestade, contra o reino das trevas. Seja bem-vindo. Eu prefiro lutar do que ficar cativo. Amém, amados? Muito melhor, ficar com a espada na mão e construindo. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque assim, ó, pensa bem num cenário, não é mais esse número de pessoas só. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas o nosso foco sempre foi em trazer o reino dos céus para essa cidade, pregar o evangelho a todas as pessoas. Centenas de pessoas aceitaram Jesus na nossa igreja, que deram o nome, eu tenho documentado o número, até porque a gente faz um cadastro, todas essas coisas. Eu sei quantas milhares de pessoas já aceitaram Jesus na igreja nesses anos. Pelo menos de alguns anos que a gente faz esse cadastro do Boas-Vindas. Não estão na igreja todos, e eu não tenho problema nenhum, que eu sei que cada um tem um jeito, um DNA, um modo de agir, e eu fico feliz com isso, mas a nossa parte foi feita. Amém, amados? Arrancá-la das trevas, ou Deus usou a gente para que, porque é o Espírito Santo que traz a pessoa. Os amados que estão nos visitando hoje nem sabem, mas foi Deus que trouxe vocês aqui, é o Espírito Santo que direciona todas as coisas. Ninguém vem a Jesus a não ser que seja trazido pelo Pai, né? É o que Jesus fala. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque em um determinado momento da vida dele, Paulo e Barnabé se separaram. Por que eu quero dizer isso aqui para você? Quem quer viver coisas sobrenaturais, né? Se você tem que ter um foco no plano que Deus tem. Amém, amados? E o que eu quero falar sobre isso? Não pare de avançar. E às vezes isso vai custar para você, querido, deixa eu te falar, relacionamentos. Não tem jeito. Até dentro da própria igreja. Não tem jeito. Um quer crescer, outro não. Faz parte da vida. Eu amo no reino dos céus porque o crescimento é opcional. Não é algo imposto, não é algo natural, no sentido natural, igual a gente vai crescendo e envelhecendo. Quem está mais velho hoje do que estava ontem? Sem dúvida. Ontem eu parei na luz, estou com o cabelo meio penteado para o lado aqui, né? Que o Rodrigo cortou aqui, deixou meio para o lado assim. Eu olhei, meu cabelo geralmente era mais assim, ó. Eu olhei e falei, tem uns negócios brancos aqui. Que situação. Rapidinho eu percebi. Né? Agora estou usando óculos também. Eu falei, meu, não tem jeito, está envelhecendo. Agora espiritualmente não é assim. Espiritualmente eu escolho deixar as coisas de menino. Amém, amados? Então crescer nas coisas com Deus, focar na missão, vai custar relacionamentos. Tem muita gente que era meu amigo, que é pastor, que era meu amigo, hoje não é mais. Por quê? Porque dentro do que eu me propus a viver e andar, não é que a pessoa é ruim, não tem nada disso. Amo, gosto, quando estou junto eu tenho comunhão. Mas eu entendo que para focar na missão, eu não posso parar, eu tenho que continuar andando. Amém, amados? Amém, amados? E tu tem fase e estação, né? Tu tem fase e estação. Graças a Deus hoje a igreja tem, sei lá, mais de 40 células. Quem cuida dos membros novos que chegam são os líderes de
Célula, é óbvio, quem está correndo, fazendo as coisas, para que seja cuidado, para que tenha questão pastoral, por isso que eu amo a nossa igreja, nos templos e na casa, quem pode dizer glória a Deus por isso? Mas tinha um momento que era eu e a pastora que cuidávamos de todos diretamente, discipulávamos todos, foi um processo, né? E até mais assustador ver isso não acontecendo agora quer crescer, olha para quem está do lado e fala, foca na missão, meu irmão, né? Isso é uma coisa que a gente sempre pregou e falou, falando e andando, irmãos. Você quer participar do que Deus está fazendo? É só se alistar, não dá para parar. Amém? Como diz o próprio apóstolo Rina, brincando, mas machucou uma perna, machuquei. E a outra tá boa? Tá boa, então vem mancando. Entendeu? Vem arrastando, vem pulando, mas vem. Você que é meio assim, mas olha para quem está assado e fala, é só assim, querido, que você vai agitar a cidade. Ok? É sério, irmãos, ok, vai mexer na estrutura, mas é importante. Vai. Atos capítulo 16, versículo 3. O que Paulo faz então? Ele separa de Barnabé e ele já sai. Quando ele chega no lugar, ele vê um jovem. Esse jovem era filho de uma judia com um grego. Ele vê um mestiço então dentro desse cenário. E a mãe dele tinha uma amizade com Paulo, recebia Paulo, tinha todo o cenário. E olha o que acontece. Quis Paulo que ele, Timóteo, fosse em sua companhia. Por isso, por causa daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, e assim as igrejas eram dia a dia e aumentavam em número. Quem quer ser um agitador mesmo? Né? Eu também, ir contra o mundo. Então, primeira dica, como eu falei para você, foca na missão, naquilo que Deus te deu para fazer. Amém, amados? Segunda coisa, isso vai custar relacionamento, a gente já sabe quando você focar na missão, porque alguém vai desistir, alguma coisa vai acontecer. Eu só não posso ficar com os que desistem. No exemplo que eu dei de metade da igreja, a gente não ficou com os metade que desistiu, a gente andou com a outra metade que quis andar. E hoje não é só mais 13, 12, hoje é sei lá quantos são. Quem está me entendendo aqui? Já imaginou se eu fico abraçado com 13 que não querem? E não tem, faz parte da vida isso. Quem é adulto sabe, às vezes o relacionamento passa pela sua vida, não é? E passa. A gente ama as pessoas, a gente gosta mais, tem algo a ser feito. Não é verdade? Então, quando a gente vê, e aqui eu quero falar sobre esse próximo cenário. Quem quer ser um agitador tem que fazer discípulos. Tem que gerar discípulos, não pode ficar sozinho. E aqui eu vejo algumas particularidades de Paulo e eu quero usar isso para tratar das nossas vidas. Primeiro, Paulo, quando ele vai pregar ou falar as coisas, ele era considerado apóstolo genuíno, porque ele teve encontro com Jesus. Amém, amados? Que era o padrão que eles falavam de quem eram os apóstolos naquela época. Os próprios apóstolos de Jerusalém consolidaram ele e os presbíteros ou anciões de Jerusalém também consolidaram ele. Quando Paulo vai pregar, ele vai falar das coisas, das decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de onde? Jerusalém. Só faz discípulo quem foi discipulado. Só pode falar de paternidade quem tem pai. Amém, amados? Só pode falar de obediência quem obedece a alguém. Padrão bíblico. Amém, amados? Discípulo, é assim que a gente tem que andar. Quem quer ser um discípulo de Jesus? Então eu vou te dar umas dicas quanto Paulo agindo quanto a Timóteo. Gosta de Timóteo, tem um bom perfil Timóteo, depois ele escreve cartas pastorais para esse jovem Timóteo, mas aqui ele tem uma coisa bem peculiar que ele fez que eu gostaria de ministrar na sua vida em nome de Jesus, se você me permitir. Posso, amados? Leia lá o texto comigo, o que aconteceu, ó. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso o que ele fez com Timóteo? Por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era... Então Paulo queria levar Timóteo para uma missão, ele via de Deus algo profético sobre a vida de Timóteo, ele via de Deus todo o amparo em Timóteo, porque Timóteo depois vira um sucessor de Paulo, ele vira o pastor das igrejas, faz diversas coisas, amém, amados? Mas olha que coisa interessante, quando Paulo encontra Timóteo pronto com a sua mãe, com as tuas coisas, ele circuncida Timóteo. Eu quero falar duas coisas sobre isso, sobre quem quer ser um discípulo. Se você quer ser um discípulo, você tem que se deixar ser circuncidado. O que é se deixar ser circuncidado? Naquela época era na carne, naquele exemplo. Mas por quê, pastor? Porque assim, você está pronto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Glória a Deus, assim como Timóteo estava. Agora, se você quer ir para a missão, tem coisa que tem que ser tirada de você. Tem coisa que está excedendo, irmãos. Tem coisa que não vai te ajudar no seu processo de reprodução. Tem coisa que não vai te ajudar na sua saúde. Eu já preguei só sobre circuncisão. Falei sobre o órgão genital masculino. Horrível, uma pregação que eu não gosto nem de lembrar.
né? Mas eu mostrei todos os benefícios da circuncisão, naturais, e onde isso se reflete de modo espiritual. Mas aqui eu quero falar com você, aqui ele fala, circuncidar é no órgão reprodutor, então é mexer na intimidade da pessoa. Quer ser um discípulo? Se você não deixar Jesus mexer na tua intimidade e tirar o que é excesso, você pode estar pronto para a coisa, mas você nunca vai para a missão. Quem está me entendendo aqui? Para ir para a missão, querido, você tem que ter coisas retiradas de você. Eu estou conseguindo me fazer entender? Timóteo era um perfil muito bom dentro do que Paulo imaginava. Ele poderia falar com os gregos, que o chamado de Paulo é para os de fora, e ele era filho de uma judia, tinha os dois componentes, para ir com ele na sinagoga e para falar para os de fora. Tinha tudo pronto, mas para ir para a missão tinha coisa que tinha que mexer dentro dele. A maioria das pessoas é assim, tem tudo pronto o que Deus quer para fazer, mas não deixa o discipulador, o pai, circuncidar. Olha para quem está do seu lado e fala, ai, ai, ai. E aí nunca consegue ir para a missão. Eu gosto de Paulo, que Paulo é muito prático. É isso e é isso. Quero, então vamos lá. Está pronto para ir. Se ele falar não, provavelmente o que ele ia falar? Não dá para ir. Porque ele ia ser pedra de tropeço para Paulo. Que quando você chegar, não sei se você sabia, mas naquela cultura, para entrar em alguns lugares, tinha que levantar a saia para mostrar. Saia no bom sentido, mas a vestidura do homem, porque senão não entrava numa sinagoga, não podia ir a algum lugar, ok? E alguns acessos ao templo, então ele tinha que mostrar uma marca que ele tinha. É isso que impede muitas pessoas de acessar os lugares que poderiam acessar, de viver os planos que Deus tem para a sua vida, de viver o chamado. Nunca se deixe circuncidar. Olha para quem está do seu lado e fala, ai, ai, ai. Não é nada físico, mas Paulo mesmo fala da circuncisão do seu coração. Estou conseguindo fazer entender? Vamos orar por isso em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus eu te peço, faz aquilo que ninguém pode fazer. Eu sei que todos têm uma missão, nós também sempre andamos de missão em missão, somos todos comissionados e há coisas que têm que ser retiradas a cada etapa, a cada momento da sua vida. Eu te peço, se existe algo que precisa ser feito em nossos corações, age, Espírito Santo de Deus. Não deixa sobra, não deixa excesso, não deixa nada disso comprometer aquilo que o Senhor tem, não deixa ninguém não abrir a sua intimidade, liberar realmente o acesso para que o Espírito Santo faça aquilo que precisa ser feito, que o Senhor possa fazer, usar pessoas também para que nossas vidas sejam ministradas, tocadas em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Esses dias aconteceu uma situação prática dessa comigo, né? Com o irmão aqui da igreja que foi viajar comigo, que eu não posso falar que é o Alan, né? E fomos para viajar, Alan é meu filho, gente, em todas as coisas. Sentou comigo, falou umas coisas que ele tem liberdade, graças a Deus, à noite, depois da gente ministrar o dia inteiro. Eu falei, Alan, que delícia, que bênção, obrigado por essa abertura, por você ter intimidade para falar isso comigo. Então deixa eu te avisar, ou você sara desse troço aí, você não viaja mais comigo, é a última vez. Por quê, pastor? Porque isso é isso, você está preocupado com a tua imagem, você está preocupado com parecer as coisas, se for para ser assim, não podemos andar mais juntos. Eu tenho uma obra para fazer, não tenho tempo para ficar com uma pessoa que está com esse tipo de postura. Ah não, pastor, já sarei, estou bom. Ótimo. E ainda, muito obrigado, o senhor está certo. Falei, isso, te amo, Alan, por isso que você é assim. Pode expor e permite que o outro toque também. Quem está me entendendo? Transparência, não tem maldade nenhuma nisso. Relacionamento, mas não deixa nada entre nós, graças a Deus. Tem a liberdade do acesso. Como tem a liberdade, eu também tenho a liberdade de fazer. E a gente anda. Amém, amados? Quando o processo é outro, gente, eu não interfiro. Não é verdade? Eu não interfiro. Quando se o processo é inverso, cada um no seu chamado, mas então tem que ter as coisas. Estou conseguindo me fazer entender? Não ia tirar em nada. Não ia tirar em nada mesmo. Pode ficar aqui no altar, vai ministrar, vai com louvor, mas para outras coisas que eu faço, que a gente estava fazendo, que ele está fazendo junto comigo, ele não pode ter esse excesso. Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Sim ou não? Paulo fala muito do corredor, já ministrei também sobre isso. Correr a corrida é correr pelado, para quem não sabe. Né? O corredor naquela época lá não é para você sair correndo pelado também, não, meu Jesus, que alguns já se empolgam, até porque está frio. Mas o que está querendo dizer é, para uma corrida ser boa, você não pode ter nada que te freie, que te atrapalhe. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos seguir. Senão eu fico muito nesse tema, não sei porque eu fiquei, mas aleluia. Talvez porque é uma onda hoje de se falar discípulo, discipulador, nessas coisas, mas não tem que ser uma relação de verdade, irmãos. Senão dá tilt. Amém, amados? Vai. Atos 2, 42 e 44. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Ok. Eu falei que Paulo reforçava a visão dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Tem alguns indícios e mostram algumas coisas de como os apóstolos andavam. E os apóstolos eram os agitadores. Agitaram Jerusalém, agitaram a terra. E olha o que eles faziam. Leia comigo lá Atos 2, 42 a 44. E perseveravam. E na comunhão.
E tinham tudo em? Então, além das questões normais de tudo que eles tinham em comum, da doutrina das coisas, dentro da doutrina dos apóstolos havia algo que eles falaram: precisamos fazer isso para que as coisas andem. E em um determinado momento ele fala: levanta diáconos, 7 líderes hábeis que possam agir, fazer as coisas, porque nós, os apóstolos, vamos fazer o seguinte: quanto a nós, nos consagraremos e ao ministério embora apareça 2, tem 3 elementos aqui que são extremamente importantes. Quem quer agitar o mundo? Então vou te dar uma dica: se consagre, ore e saiba da palavra. Essa é característica dos agitadores. Consagração fala de jejum, porque jejum é intimamente ligado à oração. Deixa eu deixar bem claro aqui para você: jejum e oração estão praticamente no mesmo nível, de acordo com Jesus, com como ele fala dessas coisas, ok? Você vai ver numa fala de Jesus falando sobre isso, você vai ver ele falando que os meus discípulos jejuariam, você vai ver o próprio Jesus falando assim, quando jejuardes. Então você que fala que é discípulo de Jesus e não jejua, você não é discípulo de Jesus. Te amo. Você pode ser até salvo, mas você não pode falar que você é discípulo, que o discípulo faz aquilo que o mestre manda fazer. Jejum, oração, palavra. Consagração também fala de santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Quer agitar o mundo, amados, quer causar um problema para o inferno, quer ser uma bomba para o inferno, você tem que viver uma vida santa, consagrada. É isso que os apóstolos falam: nós nos consagramos. Ao ponto de consagração, de unção dos apóstolos, os caras pegar as roupas deles e levar para os enfermos e eles serem curados. Aos pontos de consagração, de a sombra de Pedro, por onde ele passar, tocar uma outra pessoa. Amém, amados? E nós estamos debaixo de todas essas unções, todas essas coisas. Já ministrei isso quando eu ministrei na nossa conferência. Olha para quem está do seu lado e fala: santidade, meu irmão. Né? Graças a Deus, nossos filhos, né, eles já são acostumados com os nossos jejuns e as coisas, eles já ficam pedindo. Esses dias jejuaram, por opção, hein? Decidiram fazer um voto: vamos jejuar. O Isaac, que é mais crente, que é mais velho, né? Estava comendo muito doce num dia lá que a gente voltou de viagem, parou, deu doce. Então, amanhã a gente vai fazer um jejum de doce. Estamos comendo doce demais. Ótimo, é isso aí mesmo, é assim que a gente tem que viver. Consagrado. Amém, amados? Olha para quem está do seu lado e fala: talvez isso seja para você. Vai, pode passar. Doutrina dos apóstolos, firme, jejum, oração, ministério da palavra. Atos 16:10. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho. Quem quer ser um agitador? Pelo menos da sua vida, da sua própria. Se você não for agitado, mas se agite, rompa, saia desse lugar. Deixa eu explicar algo aqui para vocês. Paulo, quando você pega, é muito legal você pegar o 16, pega lá o capítulo 16 e começa a ler. Você vai ver assim, Paulo querendo pregar em tudo quanto é lugar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não deixava ele nos lugares, impedia. Mas em um determinado momento, Paulo tem uma visão de um homem em determinado lugar, numa região, chamando para ele ir para lá. Aí a Bíblia diz em Atos 16:10, e assim que teve a visão, o quê? O quê? Procuramos partir para aquele destino. Quer agitar a cidade, irmão? Tenha visão e parta imediatamente. Imediatamente. Vou contar uma coisa, vou abrir algo particular do relacionamento comigo e com a pastora. Se você quiser ter um bom relacionamento pessoal, não me fale uma coisa e deixe de fazer. Primeiro, porque se eu puder fazer, eu mesmo faço. Segundo, que você se descredibiliza no relacionamento comigo. De verdade, eu tento cumprir todas as palavras do que eu peço para fazer. Eu tento ser um homem fiel nas coisas. Eu posso esquecer, sou falho, sou mais amados. Por quê, pastor? Eu já vi diversas palavras serem lançadas sobre a vida de diversas pessoas. Mas eu já vi também pessoas que não se comportam quando a palavra é lançada. E não vai agir imediatamente. Dá para entender isso ou não? Sim ou não, amados? Deus dá uma palavra, da pessoa falar: não sei se é de Deus, vou orar, vou fazer. Já perdeu, irmãos. A fé é a certeza das coisas que não se vê, a convicção daquilo que se espera. Eu não tenho que ficar provando a Deus em nada, não tem nenhuma base básica. A única coisa que eu posso provar a Deus é no quê? Nos dízimos e nas ofertas. E o provar a Deus é o quê? Ter uma atitude e esperar que Ele vai fazer. É isso que Ele fala, não é verdade? Que são coisas materiais, do fruto da terra. Ainda o provar nosso é com salário, é dinheiro. Na época deles era colocar semente, colocar o primeiro fruto. Dá mais medo, dá ou não dá? E se não der o resto da colheita, e se a coisa for ruim, se acontecer alguma coisa? Mas é o Senhor que fala: se não nos abrir sobre vós a janela dos céus e não derramar bênção sem medida, eles se encherão de trigo seus celeiros, transbordarão seus lagares.
É o que a palavra de Deus nos diz. Mas então, quem quer viver algo de Deus, precisa agir imediatamente. Meu Deus, o que eu já vi de palavra lançada e o que eu já vi de gente que não se comporta com a palavra e depois culpa Deus, a igreja, o pastor e o profeta. É engraçado esse tipo de situação, né? Porque daí as coisas não estão funcionando, as coisas não vão para mim, você age imediatamente de acordo com a visão que Deus te deu? Você vai fazendo as coisas imediatamente de acordo com o que Deus te deu? Queridos, tem as coisas, o Jota ministrou na quinta aqui, quem estava aqui? Resgate Amazonas. Uma bênção, um homem que Deus falou alguma coisa, ele ficou movido, foi lá e fez. Quem ficou com vontade de ir para o resgate? Alguns ficaram? Eu até fiquei, eu fico um pouco, mas não fico, porque minha esposa não gosta de água, tem um pouco de sapo. E a gente perguntou, ela perguntou, tem muito sapo lá? Ele, é a Amazônia. E você fica num barco, é óbvio, então eu nem me empolgo com essas coisas de missão. Nem também eu acho que é o meu chamado, eu fico muito, meu Deus do céu, meu coração quebra se eu ver criança em situação assim, eu já basta os sofrimentos que eu tenho de lidar com a situação no meu ambiente que eu vivo, né? Eu não sei se eu tenho estrutura para essas coisas, mas eu vou ajudar na missão. Deus me deu uma visão, eu já, né, pastor, na mesma hora de madrugada mandei mensagem, no outro dia já estou com um plano para ajudar a construir a escola. Aí se você quiser ajudar a fazer parte, me ajude em nome de Jesus. Vamos fazer uma escola para os ribeirinhos? Falta pouco, amém, amados? Podemos mandar mão de obra, podemos levantar recursos, podemos fazer as coisas, né? Ou quem quiser ir para a missão também, a gente manda para a missão, a gente vê se vai para a missão. Quem tem chamado mais missionário para essas coisas. A Vani, né, Vani? Por que você não estava aqui, Vanessa? Hã? Ah, tá, então tá bom. De Deus, visita? Ah, bom. Uma visita em casa, sei lá, se é um encosto, um troço. Fiquei lá lutando porque não deixou vir no culto. Né? Você assistiu na internet, Vanessa? Ah, bom, então tá bom. Tô brincando, tá amarrado. Em nome de Jesus, quem foi visitar a Vanessa. Né? Ok, tem que agir imediatamente. E não está, querida, aqui não está a preço perder a salvação, aqui não está a preço nada. Aqui está a preço você viver tudo que você tem para viver em Deus. É poder chegar igual o Paulo, eu gosto dele, porque ele fala assim, ó, ele termina tudo que ele tem que fazer diante de Deus antes dele morrer. Eu não sei se você entende a alegria que é isso, saber que vai ser coroado quando chegar. Ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Você já imaginou antes, você poder, com certeza foi agregado coisa para ele fazer que nem era para ele fazer, mas que em nome de Jesus você possa falar isso do fim da sua vida. O duro é chegar diante do Senhor e ele falar, ó, então, você tinha 10 coisas para fazer, você tinha 5 talentos, mas você me devolveu. Estão aqui? Deus fala, você age. Imediatamente. Amém? E você está numa igreja que é forçada nisso sempre, em nome de Jesus. Deus dá a visão, bora fazer. Vamos dar um jeito, vamos aprender, vamos fazer. Que a gente possa ser os agitadores desse mundo, em nome de Jesus. Próximo, vamos lá. E, ok, eu estou pegando toda a história de Paulo até ele chegar nesse texto dos agitadores, tá? Paulo está num lugar, tem um espírito de adivinhação, tem um monte de coisa ali fazendo, uma mulher está com um espírito, né, de adivinhação, está até fazendo propaganda para Paulo. Paulo não precisa da ajuda de Satanás. Né? O próprio Abrão fala isso em um momento que um rei quer dar riqueza para ele, fala, ninguém enriquecerá Abrão. Né? Ele mantém a integridade que Deus vai fazer as coisas na vida dele. E aí em um determinado momento, olha o que acontece, a mulher fica falando, esse é homem de Deus, esse é homem de Deus, esse é homem de Deus, atrás de Paulo falando, e isso se repetia por muitos. Então Paulo já o que, gente? Voltando-se disse a quem? Ao Espírito, não a menina. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Porque o Paulo mesmo ensina, as armas que usamos não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar principados, potestades, dominadores. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. Então ele repreende o Espírito. E daí o que acontece? E em nome de Jesus Cristo eu te mando. E ele saiu na mesma hora. Quem quer ser um agitador? Então você tem que fazer as mesmas obras que Jesus faz, expulsa o demônio, manda embora, luta com o principado, luta com a potestade, e principalmente, deixa eu ressaltar isso aqui, para que você seja um agitador desse mundo, você tem que ficar indignado com a ação de Satanás e seus demônios.
Vocês estão aqui comigo, amados? Se você assiste o noticiário e não fica indignado, se você vê as coisas que estão acontecendo e não fica indignado, se você vê as coisas que estão sendo ensinadas e não fica indignado, se você... Então deixa eu te falar uma coisa, talvez você já esteja conformado. E não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que ficar indignado mesmo. Eu fico indignado, revolta santa, com um monte de coisa que acontece. Mas eu não vou brigar com as pessoas. Quem está aqui comigo, amados? A gente tem que lutar numa esfera em que as coisas acontecem. Temos que saber lutar onde é o nosso ambiente de luta. Temos que estar alinhados com aquilo que tem que ser feito, quebrar essas ações de principado e potestade e literalmente fazer as obras que Jesus fez. Amém, amados? Nossa briga não é contra a pessoa. A gente ora pelos nossos inimigos, liberta eles em nome de Jesus. Se não quiser ser liberto, o Espírito Santo pode agir também, né? Ananias e Safira mentiram no ambiente santo, morreram. Teve conversa. Ok, Novo Testamento. Vai, pode passar. Atos 16, 25. Então Paulo e Silas vão andando, vão indo para um lugar, eles pregam a palavra, eles são açoitados, são presos injustamente. E são jogados no pior lugar da prisão, um lugar lá onde é o esgoto da prisão, né? Eles ficam no último lugar, presos pelos pés, no meio de cocô e xixi de todo mundo, de todos os presos, né? Eu já fiz um estudo dessa prisão, particularmente um dia, mostrando como é que ela era terrível. E quando eles estão lá, depois de ser açoitados, cerca de 6 horas pelo menos presos, eles têm a brilhante ideia. Leia lá comigo, Atos 16, 25, o que eles fazem. Por volta da... E de repente sobreveio, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas estão na pior situação possível, e ao invés de reclamar e murmurar, ao invés de buscar os seus direitos, porque você vai ver que depois ele reclama, ele fala as coisas dos direitos dele no outro dia, como eles têm que fazer, pelo modo como eles agiram com ele, por quem ele era, mas ao invés de fazer isso, de reclamar, eles fazem o que, irmãos? Leia ali comigo, eles oram e cantam. Quer ser um agitador da cidade? Começa a se mover de forma sobrenatural. Eu arrisco dizer que fora alguém que tenha passado abuso, coisa assim, que não, de alguém que gostava, que não entendia, ok? Que também não é a pessoa, são demônios, coisas que são colocadas, queridos, né? Mas que tem lei para isso também, amém, amados? Lei humana e tem que ser respeitada, né? Tem que ser seguida, mas fora alguém que passou coisas desse gênero, ninguém aqui que eu saiba foi açoitado não é chinelada da sua mãe, nem varinha, nem nada. Açoitado é chicoteada de verdade, sangue e outras coisas, depois jogado no meio do cocô e do xixi dos outros, sem máscara, hein? Né? E preso lá, e 6 horas depois, ao invés de estar murmurando, o que eles estão fazendo? Orando e cantando. E aí o que acontece, amados? Acontece que os grilhões... acontece o terremoto, sacode os alicerces da prisão e abrem-se todas as portas e soltam-se todas as cadeias. Eu não sei que situação que você está, como você está, quem sabe você que está me ouvindo na internet, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você tiver a consciência que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, nada pode te resistir. Nada pode te resistir, pode ser pior a situação. Se você murmurar, você vai atrasar as coisas. Agora, se você engrandecer a Deus, o salmista falava, bendiga o Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, louve ao Senhor. Você veio para a igreja, olha para quem está do seu lado e fala, graças a Deus, né, que está chovendo à tarde aqui. Agora, ficar em casa reclamando não vai adiantar, nem vai mudar nada na situação. Agora, quer ver mudança, amados? Traz os céus. Eu amo a atmosfera dos céus. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, o quê? Liberdade. 2 homens presos na pior situação, na pior condição, começam a orar e a adorar a Deus, na pior situação da vida. Ao invés de ficar em casa reclamando, culpando Deus pelas coisas, ao invés de falar, não vou no culto agora também, Deus não fez o que eu queria. Tá igual o meu filho mais novo, não vou dormir com você hoje. Né? O meu filho mais novo fala isso quando ele fica bravo. Hoje eu não vou dormir com você, ou não vou ser mais seu amigo. Falei, vai sim, não tem conversa. Mas às vezes fica assim, criança birrenta, e ao invés de orar e adorar. Você está com uma dificuldade, ora e adora. Você está com uma coisa, a melhor forma de você lutar para que as cadeias sejam quebradas é adorar.
Amém, amados? Porque no céu você traz a atmosfera do céu, você traz os anjos, você levanta incensos, você abre um portal no mundo espiritual, literalmente, de uma escada para subir e descer anjo. Amém, amados? Você apresenta aquela oferta de sacrifício, você apresenta como sacrifício vivo dentro dessa situação, e você começa a ver as coisas sobrenaturais. Se tem algo que te prende, tudo vai ser abalado, tudo que pode ser abalado, será abalado. De forma sobrenatural as coisas acontecem. Vamos orar por isso em nome de Jesus? Se estiver preso em alguma coisa ainda, mesmo depois de tantas palavras e coisas, deixa eu te convidar, quando você adorar, para você mexer nas estruturas em nome de Jesus. Nem sempre a gente quer adorar, irmãos. Nem sempre a gente gosta de adorar. Eu particularmente tento me ajoelhar ou me jogar de cara no chão todas as vezes que entra num ambiente de adoração. Todas as vezes está com vontade de adorar, pastor? Não. Sério, pastor? Não. Mas eu ordeno a minha alma. Você vai adorar ao Senhor. Eu subjugo o meu corpo, como Paulo fala, me esmurro, para falar, você vai ficar rendido aqui, você não tem a audácia de querer não adorar o Rei dos Reis, nem desrespeitar a glória e a presença. Eu faço isso com o meu corpo. Amém, amados? Ordeno a minha alma. Se não está com vontade, que nem sempre está com vontade. Não sei você, talvez você sempre esteja com vontade, mas eu nem sempre. Mas eu não deixo minha alma mandar em mim. Não sou guiado pela minha alma, sou guiado por vista, sou guiado pelo Espírito. Vamos orar por isso em nome de Jesus? Pai, se tem alguém preso em alguma situação, ou murmurando em outras coisas, destrava a adoração dessas pessoas, Pai. Destrava o orar a Deus, destrava o adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade, e traz a atmosfera dos céus para que cadeias sejam quebradas, grilhões sejam rompidos, enganos possam ir embora. O Senhor pode fazer o que ninguém pode fazer, mas tem coisas, tem lugares que só as pessoas podem sair em nome de Jesus, e quem concorda diz? E o que acontece quando eu oro e adoro? Os grilhões quebram, as amarras caem. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que tinha outros prisioneiros que escutavam eles orando e adorando. Tem outras pessoas assistindo o que você está fazendo. Ai, vai na igreja agora, está chovendo. Ai, você está virando um fanático, vai 2 vezes na igreja por semana. Ai, você está virando não sei o quê. Por enquanto ele está assim, mas quando ele vê os grilhões e as cadeias cair, até ele vai ser liberto em nome de Jesus. Amém, amados? Não fique preocupado com essas perseguições. Continua orando e adorando. Continua orando e adorando, continua orando e adorando, continua orando e adorando, e as coisas vão se mover. É a consciência das coisas. E isso leva a algo muito interessante. Quem ora e adora, quem tem a consciência dos céus, quem quer trazer transformação, quem está focado na missão, vai sempre agir dessa forma. Próximo, por favor. Com misericórdia e redenção. Então, abriu seus grilhões, o carcereiro vendo isso tentou se suicidar, mas Paulo fala, todos nós ainda estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois trazendo-os para fora disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás tu e a tua? E eles lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e açoites, e a seguir foi ele e toda a sua família. Se você focar na missão, irmão, se você crer nas coisas sobrenaturais, se você batalhar as batalhas do jeito correto, eu vou te falar uma coisa, até aqueles que te prenderam vão se render. Amém, amados? Até aqueles, porque a nossa briga não é com pessoas desse mundo. Agora, só quem tem um coração assim, amados, entendido, vai agir como eles agiram, vai exercer misericórdia e redenção. Porque pensa comigo, aquele carcereiro no mínimo foi quem prendeu eles naquele lugar, naquela situação. Sim ou não? Não fala na Bíblia, pode ter caçoado deles, pode ter feito, pode ter até participado dos açoites que foram feitos, né? Quando a gente olha a situação de que ele foi lá limpar os açoites, alguma coisa tinha. Vai ver, foi ele até que fez. Mas a postura de Paulo e Silas não é de condenação, não é de julgamento, é de misericórdia e de redenção. Fala, ó, isso aconteceu quando o sobrenatural te atingir. Quando o sobrenatural te atingir, reflita Jesus. Reflita Jesus. De verdade, irmãos. Vocês estão aqui comigo, amados? Nós estamos numa época em que tudo é rede social, tudo é não sei o quê. Eu vejo umas coisas que eu me assusto, eu me assusto se representa Jesus. Agora vocês estão vendo, vão ter que me engolir, vão ter que... Crente, irmão. Agora você está vendo o que Deus fez na minha vida, agora você tem que me engolir, agora não. Paulo e Silas, se fosse um de nós, talvez iria falar isso. Tá vendo agora? Se mata mesmo. Se o cara estivesse se matando, tem que se matar mesmo. Me bateu? Quem daqui?
me deixou preso aqui, no meio da latrina, no meio dessa situação, tem que morrer. Ou no mínimo ia querer dar uma lição de moral. Não. Quem quer ser uma pessoa que quer mover nos céus, sabe agir com redenção quando o coração se quebranta. Vocês estão aqui, amados? Falar, ok, Deus vai salvar, as coisas vão acontecer. É por isso que nós fazemos, é por isso que nós oramos para todas as pessoas, para que isso aconteça. Exercer misericórdia, redenção. É assim que a gente tem que agir, é assim que a gente tem que se mover. Você vê a postura de Paulo, ele se separa com algum que não quer fazer a missão, mas ele é muito em prol daquele que quer se converter. Amém, amados? Da criança na fé. E é assim que ele orienta a andar na maioria das vezes. Quem se diz irmão e não é, se afaste, nem coma com ele. Agora, se alguém está quebrantado e quer ajuda, ajude. Você não vai deixar de ajudar nunca. Pregue a tempo e fora de tempo. Amém, amados? E sem mágoa, amargura no coração, em nome de Jesus. Vai, segue. Acabando a ministração aqui. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Por que eu estou falando dessas questões? Deixa eu trazer aqui o último texto. Primeira carta de João, versículo 3, do 8 ao 10. João, o discípulo do amor. Conhecido como discípulo do amor, o que mais amava, o que mais fazia as coisas. João é conhecido como discípulo amado, aquele cara que tinha, que falava que Jesus amava ele, era o cara que fazia todas as coisas, chamava os discípulos de filhinhos, e ele começa a falar algo aqui que eu preciso deixar bem claro aqui, e deixar na internet aqui também, que isso é importante. Posso? Amados, essa onda que não existe mais pecado, essa onda que Deus aprova tudo, essa onda que nós estamos na graça, a graça teve um preço, o sangue de Jesus, viu? Só para te avisar, essa onda de todas essas coisas, ela não tem base bíblica, nem se consolida nela mesma. Amém, amados? Não tem onde achar na Bíblia esse tipo de comportamento, não precisa obedecer mais, não tem mais pecado, você pode fazer o que você quiser, eu posso viver, ter relacionamento sexual com quem eu quiser, eu posso beijar quem eu quiser, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer qualquer coisa, não tem base bíblica. Deixa eu te contar o que João escreve, leia lá comigo, ou melhor, leia você o que João escreve. Aquele que pratica, procede de quem? Não, leia mais alto, que às vezes não dá para pegar aqui no microfone. Aquele que pratica o pecado? Pausa. Pastor, eu vou pecar? Provavelmente vai, você vai errar o alvo. Provavelmente vai, mas você não é escravo do pecado nem vive pecando. O pecado acontece quase como um acidente, porque a palavra para o pecado é errar o alvo. Amém, amados? Estou tentando fazer algo correto, mas acabo errando. Agora, eu não vivo no pecado, não aprovo a prática do pecado, o pecado não me faz bem. Vocês estão aqui comigo, amados? Porque quem peca desde o princípio é quem? É quem? É o diabo, irmãos. E o mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe deste mundo, diz a palavra. Cabe a nós destronarmos ele. Sério, pastor, sério, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, Jesus fala, e eu agora vos dou, para os apóstolos, para a igreja. Vocês estão aqui comigo, amados? Por que você está falando dessas questões, pastor? Não se engane, irmãos, não se engane, não existe isso de posso ser pecando, posso viver uma vida de verdade. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus, está dizendo, é um versículo que eu estou citando aqui. Vocês estão aqui comigo, amados? Esquece, o mundo jaz no maligno. Aí ele fala só, foi para isso, leia, para isso o quê? Quem? O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quem vive debaixo de todas essas coisas que eu falei, da ordenança de Deus, do chamado de Deus, daquilo que Deus designou para a sua vida, andando na doutrina dos apóstolos, com visão profética, apostólica, como a palavra diz realmente, ele manifesta o Filho, e todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do... Então, se você vive na prática do pecado, você não pode falar que você é nascido de Deus, não pode falar, porque Deus é santo, santificai-vos, ok? Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de... O pecado me dói, me incomoda, porque eu tenho dentro de mim algo que é muito maior do que aquilo que está no mundo querendo me consumir. Isso mexe comigo, quando eu peco, eu choro, eu me arrependo, não é remorso. Eu estou conseguindo fazer entender, amados? E eu nem posso viver contente numa vida assim, desse jeito. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim uma semente divina.
porque eu sou nascido de Deus, e nisto são manifestos quem? Quem? E os filhos do? E todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Deixa eu falar algo aqui para a gente fechar o culto aqui, em nome de Jesus. 5 e 8. Vocês estão comigo aqui ainda, igreja? A criação aguarda com ardente expectativa. 2. Aqueles que não vivem pecando. Aqueles que têm dentro de si uma semente. Aqueles que estão para fazer uma coisa, para manifestar como filho: destruir as obras do diabo. Aqueles que têm que chegar num ambiente e causar literalmente perturbação. Deixa eu exemplificar com uma coisa bem simples, bem tranquila, bem boa, para ver se você está agindo dessa forma, está perturbando. Posso? Quem por um acaso já esteve numa festa, num lugar, num ambiente, no carro, numa viagem, com um monte de gente, e de repente você tem a brilhante ideia de ligar um louvor no meio daquelas músicas que estão tocando? Querido, está falando de descer na boquinha da garrafa, do fio de cabelo no paletó, do joga ela para cima, faz ela de lagartixa, né? De tudo quanto é coisa. Não incomoda ninguém. Ligou um louvor que tem unção, porque tem, né? Ligou um louvor que tem unção, o que alguém fala? O que alguém fala? Desliga. Esse tem que ser nós em todos os ambientes. Se algo que tem unção incomoda, porque a luz prevalece sobre as trevas, quem está aqui comigo? Porque o mundo jaz no maligno, então eu também posso pensar por uma outra ótica. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Se louvor incomoda as trevas, quem sabe música que não é louvor, ok, tudo bem. Deixa aqui. Você tira a conclusão que você quiser. Não é? Eu particularmente tenho minha dieta autorrestritiva e não busco agradar minha alma em nada. Sinto te dizer, minha alma é mentirosa. Mais enganosa do que todas as coisas é o coração do homem. Quando eu estou febril, querido, eu acho que está frio mesmo com 50 graus aí fora. Meu corpo me engana, o espírito não. Amém, amados? Amém, igreja? A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que vão agitar os lugares que estão, daqueles que vão transformar os ambientes onde eles chegam. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero orar com vocês, tá? Primeiro, 2 orações, uma bem rápida. Quem sabe você está aqui também me acompanhando aqui pela internet e nunca entregou sua vida para Jesus. A primeira coisa que tem que fazer, ou quem sabe você está aqui e nunca entregou sua vida para Jesus, não quero te convidar a mudar de religião, não quero te convidar a nada a não ser a começar um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Não é um sistema religioso, não é nada disso. É o que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Se esse é o seu caso, eu quero te convidar a estar fazendo uma oração comigo. Você, quem sabe, está me assistindo, faça essa oração comigo também. Depois busque uma igreja, procure um local, né? Se você está desviado também dos caminhos do Senhor, volte já para a sua igreja, converse com seus pastores, arruma a casa em nome de Jesus. Quero te convidar a estar fazendo uma oração. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu quero neste momento me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de tudo que eu fiz errado. Libero perdão para todos que erraram comigo. Também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade, no nome de Jesus. Quem concorda diz? Glórias a Deus. Deixa eu orar para você, querido. Pai, abençoa cada uma dessas vidas, cada um que fez essa oração pela internet. Toca essas pessoas em nome de Jesus. Traz realmente o entendimento, a graça, a alegria, que o Senhor possa fazer aquilo que ninguém pode fazer na vida delas de forma poderosa, em nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração, mas nós vamos adorar um pouquinho, amados. Estamos chegando nos fins dos tempos. A criação está aguardando com que os filhos se manifestem. Filho tem uma característica bem clara pelo que João fala: não vive no pecado. Vocês estão aqui, amados? Vive uma vida de consagração, vive uma vida na doutrina dos apóstolos, separado, em jejum,
em oração, em ministração da palavra, operando as mesmas coisas que Jesus operava. Para isso que a igreja existe, para avançar, para trazer o reino dos céus. Amém, amados? O próprio Jesus fala sobre essa revelação de que tu és o Filho do Deus vivo, né? Tu és o Filho de Deus. Sobre essa revelação Jesus fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu tenho que causar um tumulto no lugar onde eu vou. Me entenda tumulto, como eu estou dizendo. Vocês estão aqui, amados? Mas eu tenho que entrar no ambiente e os demônios têm que ficar tudo alvoroçado. Não tem conversa. Tem que perguntar quem chegou, que já está perturbando a gente aqui. Literalmente é assim que como Jesus chegava, alvoroço onde ele chega. Vamos adorar e eu volto a orar 2 minutos em nome de Jesus.